Você está preparada para essa aula? Porque eu vou trazer 7 ações muito práticas para vender terapias pelos stories todos os dias, de uma forma leve e orgânica, tá? Eu sei que muitas vezes para você é desafiador vender o seu trabalho por se tratar de algo tão abstrato e sutil. Eu entendo porque eu consumo várias terapias holísticas, integrativas, sistêmicas, energéticas e sei o poder dessas ferramentas e eu entendo sim as sutilezas do seu trabalho. Por isso eu trouxe essa aula, porque já vai te dar uma clareza de como que você vai deixar ainda mais concreto e gerar aquele desejo de compra de uma forma natural e espontânea, tá? Alguns erros clássicos, porque eu sempre vejo as terapeutas reclamando: eu não consigo vender pelos stories, eu falo sozinha. Por que será? Porque elas estão cometendo esses erros aqui, ó. Só postam frases de bom dia, que é aquele conteúdo motivacional. Eu gosto muito dessa parte que inspira, né? Eu também posto, mas eu não publico só isso. Então existe uma grande diferença. Quando você publica só esse tipo de conteúdo, você acaba deixando a sua audiência desqualificada. Você atrai pessoas que gostam, que até compartilham de alguns valores, mas que não são potenciais clientes, tá? Você acaba deixando ali, se relacionando, perdendo a oportunidade, na verdade, de se relacionar com as pessoas de uma forma mais estratégica, para elas perceberem o valor do seu trabalho. Outro erro muito comum é sumir por muito tempo. Por quê? Muitas terapeutas pensam que elas têm que aparecer em vídeo todo santo dia. E aí, como não é sempre que a gente está bem, afinal, somos cíclicas, eu também tenho esses dias que eu quero ficar escondida sem ninguém me ver, aí elas acabam sumindo, não colocam nada, deixam de postar. E aí, quando elas voltam, alcançam engajamento lá embaixo, se sentem culpadas, desanimam e o ciclo se repete. Porque é possível você aparecer, se manter constante ali nos stories, mesmo que você não queira fazer vídeos todos os dias. Então eu desenvolvi, e depois eu vou contar para você, uma estratégia que eu consigo me manter ali frequente, mesmo nos dias em que eu não tô bem para aparecer em vídeo, tá? Então, o que você precisa é aprender a fazer isso. Publicar foto do atendimento sem contexto, você perde uma grande oportunidade de gerar desejo. Se você só posta foto e não fala nada, as pessoas continuam sem entender o que você faz. Não adianta. Postar qualquer coisa aleatória só para não ficar sem publicar, só coisas da sua cabeça, só repost de outros perfis, você está perdendo muito tempo e energia fazendo isso, tá? Não vai conseguir atrair clientes dessa forma. Porque as pessoas, elas não vão se interessar por qualquer coisa, tá? Se você só postar com a sua cabeça, sem validar a sua intuição, o que vai acontecer? Você pode falar de problemas que aquelas pessoas ainda nem enxergam que tem. E aí as pessoas não prestam atenção e você fala sozinha. Por isso que é muito importante a gente saber extrair da nossa audiência, fazer as perguntas certas para ter as informações sobre o que essas pessoas enxergam como desafio. Porque aí sim, quando a gente coloca nas palavras dessa pessoa, o que ela está pensando, o problema que ela tem, a gente tem muito mais chance de conectar com os nossos stories, tá? E não ter um passo a passo para saber como falar o que você vende. Afinal de contas, não é só jogar as informações. A maior parte das decisões de compra que nós tomamos acontece na parte emocional do nosso cérebro. E o que isso quer dizer? Que só as informações lógicas não vão adiantar. Você só falar: são 2 atendimentos com duração de 1 hora, a técnica tal, isso tudo é informação lógica que o cérebro pega ali para levar em consideração, mas não é o que vai fazer bater o martelo. E aí a gente precisa conversar com o emocional, que é quando a gente aborda pensamentos, sentimentos, tudo isso faz parte do contexto, não é só você jogar as informações de qualquer jeito. Então aproveita para anotar essas 7 ações que eu tenho certeza que já vão trazer bastante clareza sobre como deixar o seu trabalho mais concreto de uma forma bem natural e leve. A primeira ação é você contar a história de uma pessoa que você atendeu. Isso aqui é muito poderoso. Por quê? Começa a deixar claro para as pessoas a sua sabedoria em resolver situações que elas estão vivendo. Então muitas vão se identificar e vão começar a se conscientizar de que você é capaz de ajudá-las.
Então, quando você fala assim, ah, hoje eu atendi uma pessoa, ela chegou aqui falando que estava com tal problema, que pensava isso, que se sentia assim. Descreve, fala como que você ajudou a resolver. Aí no atendimento eu usei a técnica tal. E depois você faz uma chamada para os seus atendimentos. Percebe que tem início, meio e fim? Você conta uma história, você gera identificação e mostra que existe uma solução mais profunda. Então, essa é a primeira ação. Outra ação que você já pode colocar em prática é abrir uma caixinha de pergunta e você mesmo vai responder para conscientizar a sua audiência. Você vai colocar lá a dúvida, o desafio que você mais percebe que se repete nos seus atendimentos. Então, aquele desafio que é recorrente, sabe? Você vai colocar lá na caixinha, vai responder brevemente o porquê que esse desafio acontece, o que a pessoa precisa fazer para resolver e vai falar que ela também precisa de uma abordagem mais profunda para solucionar esse problema e que você oferece esse atendimento. Então, aí você também chama para o seu serviço, tá? Porque aqui você mostra para ela caminhos, mas realmente, se a pessoa quer acelerar, se a pessoa quer ir mais rápido, se a pessoa quer ir de uma forma mais alinhada, ela vai precisar da sua ajuda. E quando você responde a sua caixinha, você está ensinando as pessoas também o que elas precisam perguntar para você. Porque muitas vezes, o que faz com que as pessoas não te respondam é que elas nem sabem o que perguntar. Então aqui você também já vai deixar isso muito claro. Das próximas vezes que você abrir, as pessoas já vão saber o que te perguntar. Próxima ação é falar de como que você tinha um determinado desafio antigamente. Como que você se sentia com esse problema, o que você já tinha tentado fazer para resolver e não tinha conseguido. E aí vem esse ponto-chave. Você mostrar que só depois que você conheceu a técnica que você trabalha hoje é que você conseguiu superar esse desafio. Percebe? Olha só, quando você fala, por exemplo, que tinha uma ansiedade incontrolável, que você tinha pensamentos acelerados, taquicardia, que você tinha tentado tomar chá, meditar e nada resolvia. Mas só depois que você aprendeu a auto-aplicar o Reiki, com os cristais, que é a ferramenta que você trabalha hoje, você tem equilíbrio, autodomínio, você consegue dormir. Gente, percebe o poder dessa sequência? Essa pessoa ela vai conseguir perceber com muito mais clareza o poder do que você faz e vai te valorizar ainda mais. Então, essa é uma outra ação que você pode praticar. E a próxima é você mostrar como que você se prepara para atender uma cliente. Então, por exemplo, eu estou aqui esperando a próxima cliente, ela quer resolver um conflito familiar, ela sente que não está prosperando financeiramente, por mais que ela trabalhe, ela não consegue. E aí ela me procurou justamente para ajudar a encontrar onde que está esse bloqueio no campo dela, por exemplo. E eu ainda tenho alguns horários disponíveis para quem quer prosperar financeiramente, para quem quer sair desse lugar de trabalhar muito e sentir que nada flui. Pronto. Percebeu? Você conscientiza a sua audiência mostrando algo que é natural do seu dia a dia, trazendo contexto. Não é só jogar as informações. Eu espero que aqui você esteja percebendo que existe um contexto, um início, meio e fim. Próxima ação, apresentar sua ferramenta de trabalho, como que ela funciona. Eu lembro que uma cliente, ela abriu os stories uma vez e começou a mostrar a mesa da desprogramação neurobiológica, né? A mesa da DNB. E aí ela começou a explicar o que cada símbolo ali significava, como que ela trabalhava aquilo no campo dela. Depois ela até abriu caixinha para fazer alguns ali gratuitos. Mas nesse caso aqui, eu recomendo que você mostre a ferramenta, seja ela qual for, e explique que tipo de desafio que essa ferramenta vai ajudar a resolver. E avisa que são os últimos horários da semana, para gerar aquele senso de urgência, de que a pessoa precisa tomar a decisão de compra o quanto antes, se ela quiser a sua ajuda, tá? Sexta ação, falar de um erro clássico que você vê as pessoas cometendo. Porque quando você traz clareza de onde ela está errando, ela começa a perceber que ela tem um problema. Porque muitas vezes ela está ali presa em relacionamento abusivo, mas ela não tem ideia de que o próprio relacionamento com ela mesma
é que faz com que ela atraia esse tipo de parceiro. E aí quando você fala de um erro que você percebe nas pessoas que você atende, que existe um padrão que se repete nas mulheres que você atende que estão sofrendo relacionamentos abusivos, essa mulher começa a se tocar. E aí você fala que o problema, o erro, é que ela também se rejeita, ela se maltrata. Estou dando um exemplo, tá? Você vai adaptar o seu contexto. E aí você explica o porquê que isso está errado. Você explica essa parte técnica aí do porquê que ela vai sintonizar com esses parceiros se ela se trata mal. E aí no final você fala como que você poderia fazer certo então, né? Qual seria a maneira mais adequada para você atrair um relacionamento saudável com alguém que te respeita? Seria você começar a se respeitar, a se olhar, e para isso você tem que fazer uma avaliação profunda. Eu consigo fazer esse diagnóstico aqui no meu trabalho, eu ainda tenho alguns horários, se você quiser, entendeu? Então, aqui a gente já trouxe todo um contexto, trazendo consciência para essa pessoa, clareza e direcionando para o que você faz. É isso que vai fazer você vender com muito mais facilidade. E a última ação é você compartilhar 5 orientações para que ela resolva um desafio específico. Então, você vai compartilhar 5 práticas para quem tem insônia, para sair da insônia e dormir melhor. Exemplo. E aí, depois que você trouxer as recomendações, não pode ser algo, gente, que tá no Google, tá? Mais do mesmo. Assim, beba água, faça exercício. Não é isso, tá? Você vai trazer de acordo com a sua experiência 5 orientações que você até passa para suas clientes, por exemplo. E aí depois você vai explicar que cada um desses pilares você trabalha no seu atendimento. Então, aí você já trouxe uma pitada do que você vai fazer por ela por meio do seu serviço. E aí você comenta que tem algumas vagas. Percebeu como que a gente consegue fazer aqui uma sequência estratégica, gerando muito mais interesse pelo que você oferece, mesmo sendo algo abstrato? Eu espero que essa aula tenha trazido bastante clareza sobre isso. E no treinamento Stories Autênticos, você vai conseguir criar essas sequências estratégicas porque eu compartilho o como, tá? Exatamente o como que você vai criar sequências estratégicas que geram conexão e vendas instantâneas, mesmo que você não queira mostrar tudo da sua rotina ou aparecer em vídeo todos os dias. É um treinamento muito prático, com acesso imediato na plataforma, videoaulas objetivas como essa daqui, para que você transforme visualizações em clientes com muita facilidade, tá? E eu trago também nesse treinamento mais de 30 modelos de sequências estratégicas com exemplos até específicos aí das terapias para que você só copie e adapte ao seu contexto. Então isso vai fazer com que você gaste menos tempo e energia, seja muito mais assertiva e estratégica nos seus stories a partir de agora. E se você quer saber como é que funciona, é só me enviar no direct, tá? O meu perfil, @CamilaFernandesSouza, a palavra story, que eu vou te explicar como funciona o treinamento Stories Autênticos, tá? Eu espero que essa aula tenha feito muito sentido para você. Depois me deixa saber se essa aula trouxe clareza, trouxe mais direcionamento para que você consiga vender pelos stories de uma forma muito mais leve, muito mais natural.